Direto do canal Chupa Essa Manga. Aqui estou eu, professor Jean. Peraí, cadê? Tá aqui, ó, olha aqui, ó, professor Jean. Direto dos estúdios Chupa Essa Manga. Vamos começar a partir de agora a revisão do segundo ano de História. A prova é sábado, menino. E você não pode chupar uma manga verde. Beleza? Antes de mais nada, o nosso conteúdo programático é o capítulo 41, que o assunto gerador é Guerra Fria. Nós estamos nos anos da Guerra Fria. Mas o tema que eu escolhi para cobrar nessa prova, que foi nas nossas aulas, é o tema chamado o conflito árabe-israelense. Se você quiser encontrar lá no seu livro, como eu já disse na sala de aula, está na página 826. Olha aí, pega aí, tá vendo aí embaixo o nomezinho, ó. Pegou? Começa aqui e lá está escrito, olha, conflitos no Oriente Médio. É o nosso assunto, o conflito árabe-israelense. Então você tem que acompanhar os slides. Baixa o bichinho e acompanha os slides. Tá valendo? Beleza? Fica atento, menino. Então vamos lá, gente. Olha, antes de mais nada aqui, você já sabe que você vai ouvir som de avião, de menino gritando, menino chorando aí, cachorro latindo, satanás. Mas você presta atenção em quem, ó? Adoro! Então vamos lá. Vamos chupar essa manga aqui junto, beleza? Então, posso começar? Então pronto. Vamos arrochar. Gente, se tem um slide aqui importante que você precisa ficar atento logo de cara, tá certo? Além daqueles entroncamentos culturais que nós estudamos, beleza? Daquelas religiões que são a religião matriz monoteísta, que é o judaísmo. A próxima é o cristianismo e a próxima é o islamismo, tá certo? Eu não posso esquecer que existem, são sagrados, existem monumentos sagrados entre os três povos, assim como você já sabe, para o judaísmo é o Muro das Lamentações, né? Para o Islã, para o povo árabe, para o Islã, lá em Jerusalém. Estou falando de Jerusalém, viu? Jerusalém. Eu estou falando é de lá. Em Jerusalém é o Muro das Lamentações, sagrado. Para os palestinos ou árabes, você já sabe que é o Domo da Rocha. Eles acreditam que lá Maomé foi assunto ao céu. E para os cristãos, é a Basílica do Santo Sepulcro. Chupa essa manga. Beleza? Então pronto. Mas tem um slide aqui que eu posso dar um pontapé inicial, meu amigo. Chupa essa manga. É aquele que fala do Oriente Médio, que classifica lá o Afeganistão, a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Egito, Iêmen, Israel, da nossa matéria, Irã, Iraque, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Palestina também, que é nosso assunto, e a própria Síria. E aí, meu amigo, eu vou usar um ponto de partida aqui mais específico para você entender. Olha só, é o ano de 1897, e eu posso, ó, vamos passando aí, e eu posso encontrar, tá certo? Aquilo que eu coloquei lá na minha lâmina, no meu slide, aqui ó, aqui ó, na página 827, diz assim ó, o Estado de Israel, primeiro, segundo parágrafo, aí tá lá azulzinho, sionismo, que é o primeiro encontro sionista. Jean, peraí, o que é esse encontro sionista? É uma palavrinha que vem do hebraico chamada Zion, tá certo? É um movimento político e filosófico que defende o direito de autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional, independente e soberano, historicamente, que existiu no antigo reino de Israel, que eles chamam de Eretz Israel, terra de Israel, ou reino de Israel, Eretz Israel, tá certo? Deu para entender? E aqui no livro tem, ó, que se baseia nos escritos do jornalista judeu húngaro que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. O cara era judeu, tá certo? E falava da necessidade, nos seus escritos, da criação de um Estado judeu. Aonde? Na Palestina. Lembra que eles foram expulsos da sua terra no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, ano Domini, tá certo? E aí o que é que acontece? Ele é o responsável por aquele lema que eu falei na sala de aula. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Esse é o grande lema. Então esse movimento fez com que muitos judeus
partissem principalmente da Europa e fossem em direção a Eretz Israel, tá certo? A terra de Israel. Chupou a manga, então pronto. Mas aí tem um tópico aqui, meu amigo, tem um tópico aqui que é tampa, que você não pode esquecer de jeito nenhum. É a declaração do primeiro-ministro britânico Arthur Balfour. Meu irmão, olha só, cara. Arthur Balfour falava da necessidade da criação de um lar nacional para os judeus. Então, e aí, meu amigo, isso foi incentivando, isso foi em 1917, faltava um ano para terminar a Primeira Guerra. Ele falou da necessidade da criação de um lar nacional para o judeu. Aonde, diz de novo para mim geograficamente? Na Palestina, tá certo? E aí, meu amigo, a declaração Balfour, ela estava sob a administração da Inglaterra, meu filho, não erra não. Por quê? Porque quando terminou a Primeira Guerra Mundial, meu amigo, o Império Turco-Otomano, que dominava todo esse Oriente Médio que eu citei um por um aí, tá certo? Eles esfacelaram o Império Otomano, o Turco-Otomano, e aí quem ficou com a Palestina? Pensa aí, a Inglaterra. É por isso que vem a declaração do Arthur Balfour. Então, uma parte desse Oriente Médio estava a Palestina. É por isso que quando chegar em 1947, a ONU, na sua Assembleia das Nações Unidas, ela visa a criação de 2 estados. E um deles você já sabe, meu amigo, que é a criação do Estado de Israel. Como é que ficou a divisão da criação dos 2 estados? Que a gente discutiu até na sala de aula. Cria um ou cria 2? Se cria um, qual é? Entendeu? Qual foi a decisão da ONU? Vamos criar 2. Mas aí a determinação foi 57% para quem? Para Israel. Qual era a população de Israel na época? 600 mil habitantes. Cerca de 600 mil habitantes. Mas ficou só 43% do território para os palestinos ou árabes. E qual era a população desses árabes? Cerca de o dobro e um pouquinho. 1,3 milhão. Foi o que a gente discutiu na sala de aula. Injusta a divisão. Mas foi o que eu disse também, que desses 57% que ficou para Israel, 60% era formado pelo deserto do Negev. Lembra que até eu fiquei passando o laser, tá certo? Até você ver mais ou menos a porção dos 60%, só deserto. Israel, eu quero, pelo amor de Deus, me dá a terra. Me dá a terra, pelo amor de Deus. Mas aí os palestinos recusaram. Eles chegaram a pronunciar, ou é tudo ou é nada. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode esquecer que a divisão dada aqui da ONU em 47 são 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, depois daquele horror que aconteceu, que foi o Holocausto Judeu. Que a gente viu até no filme A Lista de Schindler. Eu mostrei até um videozinho de um sobrevivente que fez parte da Lista de Schindler e veio para o Brasil. Cara, que coisa emocionante. Presta atenção, mas tudo bem. E olha só, mas eu não posso esquecer que diante daquele holocausto, daqueles 6 milhões de judeus que foram mortos, tá certo? Que o mundo ficou consternado com tudo que aconteceu. Aí o que é que acontece? A ONU, na hora de criar, ficou naquela coisa. E agora? Os palestinos não querem, porque quer tudo. Se não for tudo, não é nada. Aí a ONU, é o jeito de criar o Estado de Israel. Aí no dia 14 de maio de 1948 é a data oficial do nascimento do Estado de Israel. No outro dia, 15 de maio de 1948, estoura o primeiro dos 4 macro conflitos. Então, gente, você não pode vacilar que tudo que vai acontecer agora é depois dessa decisão da ONU do nascimento do Estado de Israel. Então, meu ponto de partida é o 14 de maio de 1948. É a criação do Estado de Israel pela ONU em 1948, tá certo? A contragosto dos 2 lados, tá certo? Sobre a questão da partilha, mas aí, meu amigo, quem recusou totalmente foram os palestinos, tá certo? Então, sabe o sabe qual era a necessidade mesmo dentro dessa confusão toda? Era um divórcio justo, tá certo? Como aconteceu na República Tcheca, tá certo? E da Eslováquia. Mas a divisão foi essa, tá certo?
Então tudo parte da criação do Estado de Israel. Porque quando estoura, aliás, quando nasce o Estado de Israel em 1948, estoura o primeiro dos 4 macro conflitos, que eu acabei de citar para você, que é justamente o quê? É justamente o quê? Vai, fala para mim. Hã? Fala para mim aí o que é. Essa guerra que estourou em 1948, tá certo? 5 naçõezinhas lutaram contra Israel. Eu não sei se você lembra, dessas 5 nações que lutou contra Israel, uma delas é o Líbano, outra é a Síria, outra é o Egito, porque o Egito é liderado pelo Nasser, o presidente do Egito. O Iraque é a Transjordânia. Mesmo que essa galerinha aí foi responsável, para acabar com o recém-criado Estado de Israel. Um dia de vida tinha o Estado de Israel. Mas aí a vitória veio para Israel, com apoio militar dos Estados Unidos, financeiro e tal, essa onda toda. E foram 2/3 só de palestinos refugiados. Aí o mundo árabe, para se vingar, tá certo? Desculpa, expulsou dos seus territórios o mundo árabe cerca de 700 a 900 mil judeus. Tudo bem? E aí eu tenho um segundo macro conflito importantíssimo, que é 1956, a Guerra do Canal de Suez. Aqui de cara é uma definição do que é socialismo soviético, porque estamos na Guerra Fria, capitalismo norte-americano, tá certo? Porque a União Soviética, com a intenção de expandir o socialismo soviético, tá certo? Apoia o Egito do Nasser, o líder da Liga Árabe, a tomar o Canal de Suez, que estava sob a direção, sob a administração da Inglaterra. E aí o que é que acontece? Mas aí, meu amigo, Israel, com o apoio do Reino Unido e da França, tem uma revanche por trás disso tudo. 29 de outubro de 56, a grande invasão de Israel no Sinai, e consegue retomar o canal. Mas aí tem uma coisa aí que está acontecendo em 1964, importantíssima. É a criação da Organização para a Libertação da Palestina, com uma filosofia do Al-Fatah, negação do Estado de Israel e ódio aos judeus, morte aos judeus. Como é o nome do fundador? Yasser Arafat. Tá certo? Tranquilo? E aí nós temos um terceiro macro conflito, que esse é o maior de todos da história, que os palestinos mais odeiam. Sabe por quê, gente? Que é a famosa Guerra dos 6 Dias. Porque todas as confusões de tentar recuperar o território, tá certo? Que cada vitória que Israel tinha sobre o mundo árabe, tá certo? E aí aumentava a extensão territorial de Israel, sempre eles vão querer que Israel devolva, tá certo, territórios ocupados anterior à Guerra dos 6 Dias. Porque depois da Guerra dos 6 Dias, Israel tomou até Jerusalém, meu amigo. Você tem noção? Tomou até Jerusalém. E Jerusalém, na partilha da ONU, não sei se você lembra, tem lá naquela minha lâmina, lá tem dizendo que a capital seria a capital internacional sob o controle da ONU. Porque tanto era sagrado para os judeus queriam, era tanto sagrado para os muçulmanos queriam. Então se tornou uma capital internacional. Não é à toa que oficialmente a capital de Israel é Tel Aviv. Então todos os discursos proferidos, tá certo? Que envolveu aqueles presidentes todos que nós falamos. E eu posso até destacar um importante aqui, que foi o último, que foi o Barack Obama. Ó, em 20 de maio de 2011, o Barack Obama pronunciou-se sobre as renegociações, tá certo? Sobre os conflitos entre os palestinos e os israelenses. E aí a ideia era: vamos retornar à configuração territorial anterior à Guerra dos 6 Dias. Que naquela guerrinha dos 6 dias, cerca de 400 aeronaves foram abatidas em solo pela Força Aérea Israelense. Chupa essa manga, menino! Por isso que tudo vai sempre significar nessa Guerra dos 6 Dias, o terceiro macro conflito. Porque Israel ampliou seu território de uma forma extraordinária,
porque anexou muitos territórios. E a justificativa dos israelenses era o quê? Qual era a justificativa dos israelenses fazer isso? Medida preventiva. Essa foi a estratégia de guerra israelense. Uma medida preventiva para garantir a segurança contra as ações dos árabes. Não esquece, tudo bem? Não esquece que isso é muito importante. E claro, os resultados foram terríveis. 18 mil árabes mortos, 766 só de israelenses. E um mundo de refugiados que já estava na beira dos 350 mil árabes. Então, no terceiro macro conflito, que é o de 1967, então, o mundo de refugiados já era exagerado. E o quarto macro conflito, que encerra a primeira parte da matéria que nós falamos, é a guerra do Dia do Perdão, a guerra do Yom Kippur, tá certo? Que foi o ataque surpresa da Liga Árabe de Novo Egito. A Síria invadiu as colinas de Golã, tá certo? O Egito ocupou o Sinai. E Israel precisou de 2 semanas, porque era o Dia do Perdão judaico, então os judeus não lutavam. Então Israel precisou de 2 semanas para se reequilibrar e contra-atacar, e venceu. Então, gente, quando a gente vai falar até dos acordos de paz, sempre fica na tua cabeça que para se tentar uma costura de paz, que foi super complicado, você viu na matéria que nós falamos, tá certo? Na terça-feira, você tem que entender que sempre pro lado israelense tinha que fazer parte da pauta o reconhecimento do Estado de Israel. Porque senão nem começava a conversa. E aí vários foram os acordos. Eu vou aqui só elencar, que você vai dar uma lidazinha nos slides, vai dar uma lidazinha aqui no livro. 1978 foram os acordos de Camp David. Estava lá o Jimmy Carter com Menachem Begin, o primeiro-ministro de Israel, o Anwar Sadat, que substituiu, tá certo? Substituiu quem? Eu não vou nem dizer que você sabe. O Anwar Sadat substituiu um presidente anterior aí, que era o chefão da Liga Árabe. E quem estava mediando era o Jimmy Carter, tá certo? Uma outra tentativa de costura de paz também que a gente não pode esquecer, e famosa, é os acordos de Oslo, que tem aquela fotozinha, ó, célebre, do Yitzhak Rabin dando a mão para o líder do Fatah, da OLP, chamado Yasser Arafat. Lembra? Yitzhak Rabin e Yasser Arafat da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e o mediador agora é o presidente norte-americano chamado Bill Clinton. Nós até falamos que foi o presidente que mais se aproximou de uma costura de paz. Ele tem até um lema famosíssimo: eu troco terra por paz. Tá certo? Mas aí foi que a gente foi surpreendido. Em 1995 ele foi assassinado, tá certo? Por um radical israelense. Fim do acordo de paz. Aí chegou o ano 2000, os acordos de Camp David 2000, tá certo? Que foi nada mais, nada menos do que rever desde 1978 o primeiro acordo de paz do Jimmy Carter, tá certo? Rever tudo aquilo, tá certo? E aí e é interessante que fazia parte dessa proposta a própria saída das tropas ao sul do Líbano, porque Israel, para evitar que o Hezbollah, aquela entidade terrorista, entrasse no norte de Israel, tá certo? Que é a famosa Operação Litani. Israel venceu, foi cerca de 20 mil mortes. E aí o que aconteceu? Israel deixou uma zona de segurança para ficar fiscalizando se não teria um contra-ataque depois. E aí, nos acordos de Camp David do ano 2000, estava lá na pauta da reunião a saída total das tropas do sul do Líbano. E Barak, tá certo? O Ehud Barak propôs a criação da Palestina na faixa de Gaza e em apenas 91% da Cisjordânia, tá certo? E aí a gente tem que falar desse cara, que é justamente o Ariel Sharon, que foi eleito em 2001. E aí em 2001 ele construiu aquele famoso muro da Cisjordânia, que foi... Esse muro, ele foi condenado pelo Tribunal de Haia. Meu amigo, foi um negócio assim escandaloso. Então, é interessante que esse muro foi taxado como um muro separatista, segregacionista, tá certo? Então, e diante dessa segregação toda que chamou a atenção mundial, como eu acabei de dizer, o próprio Tribunal de Haia condenou, né?
porque comparava os palestinos como prisioneiros, mas cerca de 760 quilômetros que tinha a extensão daquele muro, e ainda estava em processo de continuidade de construção, tinha mais de 500 barreiras, entradas e saídas de palestinos, mas claro, controlados pelos militares israelenses. Tá certo? Beleza? Então, outra coisa também que eu não posso esquecer é o seguinte, para a gente encerrar aqui, esses conflitos todos do Oriente Médio, que envolve nessa confluência entre a Europa, a África, né? A própria Ásia, né? Que é onde está o berço do judaísmo, o berço do cristianismo e o berço do islamismo, porque todos têm como pai o famosíssimo Abraão, né? Eu não posso esquecer que esses conflitos do Oriente Médio, que são geradores dessas religiões, como eu acabei de citar, judaísmo, cristianismo e islamismo, essa é a ordem cronológica das fés monoteístas, que tem lá na famosa cidade sagrada de Jerusalém, a Jerusalém, essas três religiões, tá certo? Então, gente, eu quero que você fique atento que dentro dessa própria costura de paz, tá certo? Para finalizar, eu quero contar um ponto marcante que foi o ano de 2012. E nesse ano de 2012, eu não posso esquecer de citar que a Palestina foi reconhecida como Estado por 138 países da ONU. Houve 9 contra, 41 abstenções, tá certo? E entre esses dos 193 estados membros desse organismo que a gente conhece, que é a ONU. Mas, por conta do veto dos Estados Unidos, se tornou a Palestina, olha agora, um estado não membro observador. Um estado não membro observador. Já dentro da geoestratégia política internacional, o que isso significa? Um estado observador, não membro. Apesar de ainda não ser reconhecido como estado, gente, tá certo? Tal passo significou uma importante vitória política para os próprios palestinos. Porque dessa maneira, gente, apesar de não significar um reconhecimento oficial de um Estado, mas tinha um direito internacional esse, a partir disso, futuramente ser reconhecido mais tarde como um país. Já, e hoje nós estamos em 2017, isso foi em 2012, né? Estado não membro observador. 2017, já existe o Estado? Não, só existe o reconhecimento da Autoridade Nacional Palestina, tá certo? Então, na verdade, o que é que significa, Jean? Um reconhecimento de uma autoridade jurídica, que é a Autoridade Nacional Palestina, desse Estado não membro observador. Mas existe um reconhecimento jurídico dessa autoridade, a ANP. Beleza? Vou me despedir aqui. E no mais, galera, chupa essa manga.